Olá, crianças! A paz do Senhor Jesus! Hoje nós vamos iniciar mais uma série de histórias da nossa escola dominical. Nessa série de histórias bíblicas, nós vamos aprender sobre personagens que eu tenho certeza que vocês ainda não conhecem. Olha só, esses personagens são coadjuvantes. Você sabe o que é isso? Coadjuvantes são aqueles personagens que a gente não presta atenção muito neles enquanto alguém está contando a história. Por exemplo, na história de Davi, a gente sabe que tem Davi, que tem Golias, que tem o rei, mas tem outros personagens que são importantes que a gente não sabe nem o nome. É sobre eles que a gente vai aprender. Vamos lá? Na história de hoje, nós vamos aprender, não é sobre esse bebê, tá? Sabe quem é esse bebê? Sou eu, isso mesmo, é a tia Sara, quando era um bebezinho. E eu tô mostrando a minha foto para perguntar uma coisa para vocês. Você sabe como foi o seu nascimento? Onde você nasceu? Como que foi? Quem que estava lá? Pois é muita coisa importante. Você já perguntou isso pro seu papai e para sua mamãe? A tia Sara nasceu no hospital. E naquela época, lá antigamente, nas histórias da Bíblia, as crianças não nasciam no hospital, né? Não tinha hospital naquela época igual tem hoje. Então, como será que as crianças nasciam? Elas nasciam em casa, crianças. Isso mesmo. Imagina você nascer na sua casa onde você está? Pois é. Não é assim hoje em dia, mas naquela época não tinha hospital como tem hoje. Então, as mulheres chamadas parteiras, isso mesmo, mulheres especializadas em fazer o parto, fazer o nascimento do bebê acontecer. Elas iam na casa da grávida quando a grávida estava quase ganhando o bebê e faziam o parto. Dessa forma, a criança nascia dentro da própria casa mesmo. Sabe por que eu tô falando sobre parteira? Porque a história de hoje é sobre duas personagens que eu tenho certeza que vocês não conheciam. Elas se chamavam Cifrá e Puá. Já ouviram falar esses nomes? Pois é as personagens da nossa história de hoje. A nossa história, crianças, está escrito no livro de Êxodo, capítulo 1. E essa história é assim. A Bíblia diz que o povo israelita estava morando no Egito. Vocês se lembram? Quando eles estavam lá sendo escravizados? Pois é. E era um povo muito grande. E o faraó começou a ficar com medo, crianças. Ele pensou assim, esse povo está crescendo, as mulheres escravas israelitas, elas têm muitos filhos e o povo está ficando um povo muito grande. Daqui a pouco eles vão ser maiores do que os egípcios e aí eles vão nos vencer, vão tomar o nosso reino. Pois é, ele ficou preocupado. Então ele teve uma ideia muito mal, crianças, poderia colocar em risco a vida de todas as crianças israelitas. Sabe qual foi a ideia dele? Ele chamou duas parteiras, Cifrá e Puá, e disse assim para elas: olha só, parteiras, quando vocês forem nas casas das mulheres israelitas para elas ganharem bebê, vocês vão matar o bebê. E aí elas vão achar que morreram no parto e dessa forma os bebês israelitas vão começar a morrer e o povo vai parar de crescer. Olha só como essa ordem do faraó foi mal. Imagina, crianças, quantas crianças inocentes iriam morrer por causa de uma atitude tão irresponsável como essa? Pois é, o faraó estava com medo e ele faria qualquer mal para continuar tendo poder na mão dele. Então, a Bíblia diz que ele deu essa ordem para Cifrá e para Puá, olha só. Chamou elas lá no reino dele e disse: mate todas as crianças que nascerem. E aí, Cifrá e Puá saíram da frente do rei e pensaram: como que a gente vai fazer isso? Nós damos à luz aquelas crianças, elas veem a vida na nossa frente e nós vamos tirar a vida delas? Nessa hora, crianças, Cifrá e Puá foram muito corajosas, sabe por quê? Elas tomaram a decisão de desobedecer a ordem do faraó. O faraó era a maior autoridade naquela época, é como se fosse o presidente. Pois é, elas iam desobedecer uma ordem direta e elas tiveram que ser muito corajosas para fazer isso.
A Bíblia diz que elas falaram assim: nós não vamos fazer isso e matar as crianças. Nós vamos continuar deixando as crianças nascerem. E elas fizeram isso. E aí o tempo foi passando e o faraó viu que o povo continuava crescendo. Ele pensou: o que essas parteiras estão fazendo? Mandou chamar as parteiras de novo e disse: venham cá, mandem chamar elas que eu preciso de falar com elas. Quando elas chegaram, nem medo elas tiveram, crianças. Elas sabiam que aquela atitude que elas tomaram não foi simplesmente para insultar uma ordem do rei, mas é porque elas criam no nosso Deus. Elas sabiam que o Deus dos israelitas era o Deus verdadeiro. Elas não poderiam fazer isso contra as crianças. Então o rei perguntou para elas: o que vocês estão fazendo que as crianças continuam nascendo? E sabe o que elas responderam? Está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 19. As parteiras disseram assim: ah, faraó, é que as mulheres israelitas, elas não são como as egípcias, elas são muito espertas. Quando a gente chega na casa delas para fazer o parto, elas já deram à luz e o bebê já nasceu. Então a gente não pode fazer nada. Foi essa a resposta que elas deram para o faraó. E o que ele podia fazer? Ele tinha que acreditar. Mas vocês acham que essa decisão de cifrar e de puar foi fácil? Elas tiveram que ser corajosas, elas tiveram que ser ousadas para tomar essa decisão. E Deus contava com elas para fazer a diferença. Uma das crianças que nasceram naquela época foi Moisés. E foi Moisés que libertou o povo do Egito. Olha só como Deus cuida de tudo. Ele guardou todas as crianças e entre elas tinha uma muito especial que ia fazer a diferença na vida do povo todo. Então, quando Deus contar com você para fazer a diferença, seja fiel a Deus e faça a diferença nas suas atitudes. Mas tia, isso quer dizer então que é pra gente desobedecer às autoridades da gente? Não, eu disse para vocês que o faraó era uma autoridade muito grande, mas isso não quer dizer que a gente deve ser desobediente. Elas desobedeceram a ordem dele, sabe por quê? Porque ia diretamente contra uma ordem de Deus. Se elas matassem as crianças, elas se tornariam assassinas. E isso ia desagradar o coração de Deus. Antes de qualquer coisa, a gente tem que ser obediente a Deus e a palavra dele. Então, lembre-se sempre, Deus conta com você para fazer a diferença onde você for. O versículo do nosso texto áudio de hoje está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versículo 37. Abriu aí? Diz assim: em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vamos repetir? Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Guarda essa palavra no seu coração. Nós todos somos vencedores em Jesus. Amém? Até a próxima semana, crianças. Tchau!